O poder de acreditar. Quando ninguém mais acredita em você. Imagine um momento em que o mundo ao seu redor pareceu conspirar contra você. Talvez fosse uma sala cheia de vozes descrentes, pessoas duvidando das suas escolhas, questionando os seus sonhos, ou talvez apenas aquele silêncio ensurdecedor da solidão, onde sua única companhia era a sombra fria da incerteza. Esse é o ponto mais crítico da existência humana, quando a linha tênue entre o fracasso e o sucesso é traçada não pelo destino, mas pela decisão de continuar acreditando, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Essa é a verdadeira definição de poder. O poder que transcende circunstâncias, supera adversidades e transforma vidas. Napoleon Hill, um dos maiores arquitetos da filosofia do sucesso, disse certa vez que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E ele estava certo. O segredo não está no que as outras pessoas pensam sobre você. Está no que você pensa sobre si mesmo. Cada grande conquista na história humana foi forjada por homens e mulheres que se recusaram a abandonar suas visões, mesmo quando todos ao seu redor diziam que aquilo era impossível. Thomas Edison, por exemplo, enfrentou milhares de falhas antes de iluminar o mundo com a lâmpada elétrica. Ele sabia que cada tentativa mal sucedida era, na verdade, um passo necessário rumo ao sucesso. Sua convicção inabalável não veio de aplausos ou aprovações externas, mas de algo muito mais profundo. Sua fé absoluta naquilo que ele acreditava ser possível. Mas o que é essa fé? Ela não é simplesmente uma esperança vaga ou um desejo passageiro. É uma chama interna alimentada por propósito e disciplina que resiste às tempestades mais violentas. E aqui começa a nossa jornada. Para compreender o poder de acreditar em si mesmo, precisamos mergulhar nas profundezas da mentalidade, o solo fértil onde todas as grandes realizações são plantadas. A mentalidade é a lente através da qual vemos o mundo. Se você olha para o futuro com medo, verá obstáculos em cada esquina. Mas se você olha com coragem e determinação, verá oportunidades onde outros enxergam apenas dificuldades. Henry Ford, outro ícone cuja visão mudou o curso da indústria, enfrentou incontáveis críticas enquanto construía o primeiro carro acessível para as massas. As pessoas zombavam dele, dizendo que sua ideia era impraticável, inviável. Mas Ford não olhava para o que os outros viam. Ele via um mundo onde qualquer pessoa poderia ter liberdade de movimento. Sua mentalidade inovadora e sua confiança inabalável tornaram-no um dos empresários mais influentes de todos os tempos. E aqui reside a primeira lição. Quem você precisa convencer primeiro é a si mesmo. Não importa o quão brilhante seja a sua ideia. Se você não acreditar nela, ninguém mais irá. A crença é o combustível que impulsiona a ação, e sem ela, até os planos mais bem elaborados ficam paralisados. Pense em Walt Disney, cujas criações hoje encantam milhões de pessoas ao redor do globo. No início, ele foi rejeitado por bancos e investidores que achavam que sua visão de um parque temático gigante era absurda. Mas Disney sabia que a imaginação tinha o poder de criar mundos inteiros. Ele acreditou tanto em sua visão que sacrificou tudo o que tinha para realizá-la. Hoje, o legado de Disney é prova de que a crença em si mesmo pode transformar sonhos aparentemente impossíveis em realidades tangíveis. No entanto, acreditar não é suficiente se essa crença não estiver ancorada em clareza. Muitas pessoas vagueiam pela vida como navios à deriva, sem um destino definido. Elas têm desejos vagos, ambições nebulosas, mas nunca param para perguntar: quem eu realmente sou? O que eu quero conquistar? Sem clareza, o poder da crença se perde em distrações e meios sem fins. Abraham Lincoln, um dos presidentes mais admirados da história americana, sabia disso melhor do que ninguém. Ele cresceu em extrema pobreza, enfrentou inúmeras derrotas políticas e pessoais, mas nunca deixou de lado sua missão de unir um país dividido. Sua clareza de propósito, acabar com a escravidão e preservar a união, guiou cada decisão que ele tomou, mesmo nos momentos mais sombrios. Então, como podemos desenvolver essa clareza?
Começamos perguntando as perguntas difíceis. Quem somos nós além dos nossos títulos, papéis e expectativas sociais? O que realmente importa para nós? Quando essas respostas emergem, elas se tornam a bússola que orienta nossas escolhas diárias. Claro, encontrar essa clareza não é fácil. Requer introspecção, vulnerabilidade e, acima de tudo, coragem para confrontar verdades desconfortáveis. Mas, assim como o artesão que molda a pedra bruta, até revelar a beleza oculta dentro dela, devemos trabalhar incansavelmente para esculpir nossa própria identidade e propósito. Uma vez que a clareza esteja firmemente estabelecida, surge a visão. A visão é o farol que ilumina nosso caminho, a imagem mental vívida do futuro que estamos determinados a criar. Martin Luther King Jr., cujas palavras ecoam até hoje, não apenas sonhou com um mundo melhor. Ele viu esse mundo com tanta nitidez que conseguiu inspirar milhões a compartilhar sua visão. Ele não falava apenas de igualdade racial. Ele pintava quadros mentais de crianças de diferentes raças, brincando juntas, de irmãos e irmãs caminhando lado a lado em harmonia. Essa visão era tão poderosa que transcendia barreiras culturais, políticas e emocionais, mobilizando uma nação inteira em busca de mudança. Mas a visão, por mais inspiradora que seja, permanece inerte sem ação. Quantas pessoas você conhece que têm grandes ideias, mas nunca dão o primeiro passo? A ação é o catalisador que transforma a visão em realidade. Andrew Carnegie, o magnata do aço, entendia isso profundamente. Ele sabia que, por mais grandiosa que fosse sua visão de construir uma indústria revolucionária, nada aconteceria sem trabalho árduo e execução consistente. Carnegie não apenas sonhou, ele agiu. Ele aprendeu, adaptou-se, ajustou estratégias e nunca se contentou com o status quo. Foi essa combinação de visão e ação que o levou ao topo. Aqui chegamos a outro princípio fundamental, a disciplina. Disciplina não é apenas fazer o que precisa ser feito. É fazer isso mesmo quando não há testemunhas, mesmo quando o caminho parece árduo e solitário. A disciplina é o músculo que fortalece nossa capacidade de perseverar. Madre Teresa de Calcutá, cuja dedicação aos pobres e necessitados marcou gerações, vivia uma vida de disciplina rigorosa. Ela acordava todos os dias antes do amanhecer, dedicava horas à oração e depois saía para servir aqueles que muitos haviam abandonado. Sua rotina não era glamurosa, mas era impecável em sua constância. E foi exatamente essa disciplina que permitiu que ela impactasse tantas vidas. Disciplina e gratidão andam de mãos dadas. Enquanto a disciplina nos mantém focados, a gratidão nos conecta ao presente, lembrando-nos de celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Muitas vezes, ficamos tão obcecados pelo próximo objetivo que nos esquecemos de apreciar o progresso já alcançado. Imagine Steve Jobs, fundador da Apple, que revolucionou a tecnologia moderna. Ele enfrentou fracassos monumentais, incluindo sua saída da própria empresa que ajudou a criar. No entanto, ele sempre expressou gratidão pelas lições aprendidas durante esses momentos de adversidade. Quando retornou à Apple anos depois, trouxe consigo a sabedoria adquirida nas provações, liderando a empresa a novos patamares de inovação. Gratidão também nos ensina a sermos flexíveis, a abraçarmos a mudança sem medo. Adaptabilidade é outra característica crucial para quem deseja prosperar em um mundo em constante transformação. Charles Darwin, cuja teoria da evolução mudou para sempre nossa compreensão da vida, enfatizava que não são os mais fortes que sobrevivem, mas os mais adaptáveis. Isso vale tanto para a natureza quanto para os negócios, as relações humanas e o crescimento pessoal. Ser adaptável significa estar disposto a aprender, ajustar e reinventar-se sempre que necessário. Significa aceitar que o fracasso não é o fim, mas sim parte do processo. E quando o fracasso inevitavelmente chegar, será a resiliência que nos manterá de pé. Resiliência não é a ausência de dor, é a capacidade de seguir em frente apesar dela. Nelson Mandela, após 27 anos preso injustamente, emergiu não com amargura, mas com um espírito inabalável de reconciliação e paz. Ele sabia que o ódio só perpetuaria ciclos destrutivos,
Então escolheu o caminho mais difícil, o perdão. Sua resiliência não apenas libertou uma nação, mas também serviu como um lembrete poderoso de que podemos superar qualquer coisa se mantivermos nossa integridade e propósito intactos. Finalmente, chegamos ao último, mas não menos importante, elemento: o aprendizado contínuo. Aqueles que alcançam grandes alturas nunca param de aprender. Eles estão constantemente buscando novos conhecimentos, refinando habilidades e expandindo horizontes. Albert Einstein, cuja genialidade continua a fascinar cientistas e filósofos, declarou certa vez: "Eu não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonadamente curioso." Essa curiosidade insaciável o levou a questionar dogmas, explorar territórios desconhecidos e abrir portas que antes pareciam trancadas para sempre. Assim, caro espectador, voltemos ao ponto inicial desta narrativa. Você está pronto para acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita? Está disposto a cultivar uma mentalidade resiliente, nutrir sua crença com clareza, cristalizar sua visão, agir com disciplina, praticar gratidão, abraçar a mudança, demonstrar resiliência e nunca cessar o aprendizado? Se a resposta for sim, então você já deu o primeiro passo em direção ao extraordinário. Lembre-se, o poder de acreditar quando ninguém mais acredita em você não é dado, é conquistado. É forjado nas batalhas travadas contra dúvidas, medos e limitações autoimpostas. É alimentado pelo compromisso inabalável com seus sonhos e pelo reconhecimento de que, dentro de você, existe uma força capaz de mover montanhas. Portanto, erga-se, levante-se e avance. O mundo pode não entender agora, mas ele sentirá o impacto da sua determinação. Porque, no final, o único limite para o que você pode alcançar é o tamanho da sua crença em si mesmo.